Pode abrir a sua Bíblia. Lá em Marcos 5. A partir do versículo 25. Não sei se hoje eu ficarei em silêncio. Ficarei? Amém. Amém. Pode ser. Bem baixinho. Muito obrigada. Vamos fazer a leitura lá de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas tocar-lhe as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia, ou seja, consciente no que nela se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou toda a verdade. E lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá-te em paz e fica livre do teu mal. Pode colocar ali na tela o tema de hoje, que é o amor cura. Eu creio que todo mundo aqui viu a arte em Instagram, talvez em Facebook. E algo que Deus me impeliu muito a meditar nessa semana foi a respeito de cura. Do quanto que nós somos feridos na alma muitas vezes e a gente nem vê, não percebe. E vai vivendo, vai tocando a vida. Sem saber que esse Deus maravilhoso que servimos é o Deus que nos sara. De que a cruz e o sacrifício de Jesus nos garantiu a cura. Que aquilo que Ele sofreu tem um significado sobre nossas vidas. E o acesso a essa total cura, física, emocional, espiritual, porque um dia nós estávamos mortos em nossos delitos. E Jesus nos chamou para a vida. E eu queria começar com uma pergunta. Pessoas curam pessoas? Foi algo que eu me perguntei. Essa cura vai vir de pessoas? Sabe, existem profissões que a pessoa ela é formada para tratar algumas enfermidades. Mas um médico, ele pode tratar uma enfermidade sua e se você sair do consultório ou sair do hospital, bem, mas aquele homem, ele não pode te garantir que aquela enfermidade não vai voltar. Não existe uma garantia. Você pode entrar num consultório de um psicólogo. E é bênção. É um profissional que existe para realmente o tratamento de algumas enfermidades emocionais. O auxílio. Mas você pode estar ali, através daquela pessoa, trabalhando no conflito e você conseguir resolver. Mas ao sair daquele lugar, você também não sai com a garantia de que aquele conflito não vai voltar. Sabe, só existe uma pessoa que pode nos curar totalmente, que é Jesus. Nele está a cura definitiva. Um toque que conserta, que trata e libera uma cura
que a gente precisa. E Ele nos muda, nos transforma, ao ponto da gente não ser visitado por algo que uma vez nos fez mal. E nesse texto, a gente vê essa história dessa mulher. Queria que você, antes de entender o porquê que ela o tocou, que você entendesse o contexto dessa história. Jesus, ele tinha acabado de libertar um homem que estava aprisionado terrivelmente. Todo mundo conhece a história do homem Gerazeno. Totalmente oprimido, vivia em cemitério, parecia um bicho, um animal. E quanto pior a história, mais as pessoas divulgam, né? Está vendo aquele homem, né? Vai de boca em boca a história, né? Isso não acontece. Mas, enfim, é bem conhecido que aquele homem não tinha jeito. E Jesus foi até aquele homem e o libertou, o restaurou totalmente. E de total treva, aquele homem veio andar em luz, lúcido, vestido, que ele andava nu, consciente, restaurado, liberto. E isso também trouxe impacto. Quem foi o homem que fez isso? E não só o impacto da vida o que aconteceu naquele dia, mas porque esse homem também, ele foi um grande evangelista e ele foi levando e contando o testemunho dele a várias cidades. Então existia uma fama de Jesus que agora estava bem compartilhada. E essa mulher que sofreu uma enfermidade terrível, uma hemorragia que não cessava. E eu falo terrível não apenas pelo que ela estava passando no seu particular, porque era uma coisa íntima, certo? Mas as leis, naquela época, quando Deus estabeleceu leis para o seu povo, e precisava, existia muita lei que era para proteger o povo, proteger de enfermidade. Eram leis que ensinavam o povo a se guardar, a se resguardar, a ter uma higiene. E uma dessas leis era o quê? Que a pessoa que estava, a mulher que estava no fluxo de sangue não poderia ser tocada. Era um momento que ela ficava reservada. E muitos outros casos a respeito de enfermidade. Porque existia esse cuidado higiênico. Esse cuidado de Deus proteger o povo de uma contaminação que era real. Mas o tempo foi passando e as pessoas foram desvirtuando de uma forma de que elas traziam certo isolamento às pessoas enfermas. Então já não era uma doença pessoal, íntima, em relação a alguém. Já era algo social, porque era rejeitada. E sabe, enfermidades, aquilo que aquela mulher tinha, era algo que não representa o caráter dela. Só que essa confusão na mente das pessoas é como se a enfermidade dela fosse ela mesma. É o caráter dela. Então ela não merece ser tocada. Ela merece ficar de lado. Porque se ela me tocar, eu que vou ficar impuro. Imagina o que isso não trazia à vida das pessoas que já padeciam por alguma enfermidade. Que é o momento que nós estamos frágeis, que precisamos de ajuda. Porém, havia um rótulo sobre ela. Ela é impura. Ela tem que ficar longe. Ela não pode tocar nem ser tocada. Então havia nela uma rejeição total. As pessoas param com ela. E essa mulher, as pessoas não davam valor. Sabe, a gente cantou essa música para a gente entender e já vir para essa ministração entendendo que nós temos um valor em Deus. E que não é pessoas que determinam esse valor. Porque essa mulher, para muitos, não tinha valor nenhum. E para ela tinha um valor. Qual que era o valor dela? O patrimônio dela. Porque a Bíblia fala que ela gastou
Ela foi a vários médicos, ela gastou tudo que tinha, ou seja, ela tinha alguma coisa, ela tinha um patrimônio. E no meio da rejeição, tudo bem, ninguém me dá valor. Ninguém vai me auxiliar, mas eu tenho uma coisa, eu tenho patrimônio. E eu vou atrás da minha cura. Ela achava que o valor dela estava restrito a isso. E ela se empenhou. E ela gastou atrás da cura dela. Até que um dia esse dinheiro acabou. E como a gente leu, a situação não estava melhorando, só estava piorando. Aquela mulher, ela entendeu, ela teve a oportunidade de saber a fama de Jesus. Como eu falei, do momento que Jesus estava, a cura daquele homem, a libertação daquele homem e o que foi falado e disseminado a respeito dele, de que havia jeito, que havia cura e libertação, que existia um homem ali, que ele fazia milagres. E aquilo chamou a atenção dela. E ela foi atrás. Sabe, não tenha medo de compartilhar o quanto você ama Jesus e quanto Jesus ama pessoas. Jesus, ele tem que ser feito conhecido. As pessoas não conhecem Jesus por completo. Como eu coloquei no meu Instagram essa semana, me veio a lembrança, eu lá no ensino médio, e uma menina escreveu na minha apostila, JC ama você. Eu falei, não, tô ligando, não é João Carlos, que eu não conheço nenhum João Carlos. Daí eu falei, não, eu acho que ela é crente, eu acho que ela escreveu Jesus Cristo. Então eu pude compreender o que era JC. Mas compreender que ele me amava, aquilo já era meio estranho. Mas enfim, hoje eu entendo, foi uma semente. A menina foi direcionada a escrever aquilo. Porque já era uma realidade. O fato de Jesus amar as pessoas é uma realidade. Quer você creia ou não. Quer você tenha um padrão correto a respeito do que é uma pessoa que deve ser amada. Às vezes você fica revoltado com as pessoas que escarnecem da cruz e fazem lá diversas atitudes para difamar o nome de Deus, para zombar da fé, e aquilo te dá raiva. Mas sabe que Deus também ama aquelas pessoas? Não importa a situação mais repugnante dela. É uma realidade. Nada vai mudar o que aconteceu na cruz. Não importa o que ela faz. A atitude mais repugnante. A realidade é que Jesus ama ela. E você precisa dizer. Dizer para as pessoas. Ativar, despertar. Mandar mensagem, falar, usar os seus meios de comunicação. Usar o acesso que você tem às amizades, espaços, lugares. E falar, Jesus ama você. Porque um dia isso vai fazer sentido para aquela pessoa. Assim como fez sentido para você. E se ainda não faz sentido, você vai sair desse lugar sabendo, sim, eu creio. E aquela mulher, além dela entender que existia um homem, que ela ia atrás dele. E entenda que não era um simples, eu vou lá. A situação dela já era complicada para se locomover, para sair em público. Era algo que dava para perceber. Era uma situação que já debilitava o corpo dela. Mas ela foi vencendo isso. Era uma situação em que Jesus ele não caminhava já mais com meia dúzia atrás dele, ouvindo o que ele dizia. Não, já era multidão. Porque onde tem milagre, tem multidão. Quero ir. Quero saber o que está acontecendo. Né? Um chama o outro. Um passa na frente da casa do outro. Vocês estão indo? Eu vejo Jesus. Vou lá também. Né? Um monte de desapercebidos, atentos, estão lá, né? Seguindo a multidão. Então, já era uma multidão. E como eu falei, ela não podia tocar, nem ser tocada por ninguém. Outra coisa que ela quebrou, porque o que tem na multidão, né, é um corre, empurra. Uma hora ela ia tocar em alguém, ia ser tocada.
Mas ela foi vencendo isso. E a Bíblia fala que ela tocou na orla das vestes dele. Eu já vi muito pregador falando, porque ela estava tão debilitada, que ela se arrastava. E o único jeito era tocar na orla. Mas o Senhor me levou ao entendimento de que ela sabia o que ela estava fazendo. Sabe por quê? Lá em Números 15. Números 15, versículo 37. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhe que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presas por um cordão azul. E as bordas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. Havia um significado, havia uma representação às vestes do sacerdote, do judeu. Na orla do manto existia essas bordas, esse cordão, que significava exatamente isso, para ele lembrar dos mandamentos de Deus, para ele guardar os olhos, os ouvidos, para ele saber que ele está guardando o mandamento, e por isso ele se apresenta santo diante de Deus. Aquela mulher entendeu que aquele homem que tocou leproso, que aquele homem que era diferente naquela época daqueles outros homens religiosos, porque ele amava as pessoas, ela entendeu que aquele homem era correto, que ele cumpria os mandamentos e que ele era santo diante de Deus. E ela também entendeu uma palavra lá em Malaquias, não precisa abrir, 4:2. Lá em Malaquias existe, esse versículo que fala que quando o Messias vier, o sol da justiça, ele trará a cura sobre as suas asas. E no significado também do hebraico, é justamente essa representação. Ele trará a cura nas suas bordas, nas suas orlas. É por isso que Jesus fala, tua fé te salvou. Porque ela tinha fé em Jesus. Sabendo o que ele estava fazendo e quem ele era naquele lugar. É por isso que ele o chama de filha. Porque ela quis realmente tocar de forma simbólica, e entendendo quem ele era. E é óbvio que ela recebeu a cura. E ele sentiu, de mim saiu virtude. Quem me tocou? Sabe, a respeito de mandamentos, Jesus ele não falhou em nenhum. Realmente, ele é o homem que andava na terra, com aquelas vestes, realmente se apresentando como santo diante de Deus. E ele fala, quando ele foi indagado a respeito de quais eram os mandamentos a ser cumpridos, ele falou, tudo se restringe no principal, que está lá em Mateus 22. Versículo 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só havia a única alternativa, que era aquela mulher ser curada. Porque Jesus ele cumpria. E ele veio à terra para nos ensinar esses mandamentos. E Jesus ele amava a Deus sobre todas as coisas. E ele também amava o próximo como a ele mesmo. E quando a gente cumpre esses mandamentos, não há como não ser liberado cura sobre a juventude,
sobre uma nação, sobre a humanidade. Mas o que mais me entristece é saber o quanto nós pertencemos a uma geração enferma. E eu falo no geral, porque não é apontando aos que estão lá, fazendo sei lá o que essa hora. Eu estou falando também da gente que está aqui às vezes. Porque às vezes você se esconde na teologia, você se esconde no conhecimento, você se esconde na agitação, sem saber que existem feridas aqui que te impedem de receber o amor de Jesus. Porque quando você recebe o amor de Jesus, você é curado. Quando você flui e você obedece esses mandamentos, é liberado cura. Mas a gente às vezes não consegue receber o amor de Jesus. Não consegue se amar. E muito menos amar as pessoas. O que nós temos que ser curados hoje, para poder curar pessoas, é de todo sentimento aqui que impede você de receber o amor de Jesus. O que Jesus ele fala a respeito desses mandamentos é você reconhecer: eu sei quem me dá valor, e por isso eu me dou valor, e por isso eu dou valor às pessoas. Se você entender isso, você vai fazer diferença. Se você entender isso, você vai ser curado. Sabe, eu pedi muito para que o Espírito Santo fosse claro e falasse comigo, mas existem coisas que Ele vai falar para você agora. Sabe, a gente sair desse lugar entendendo mesmo o teu valor. Primeiro, aquele que te deu valor. Há um lugar de conhecimento profundo, de intimidade, de você entender o quanto Deus te ama. Quantos livramentos Ele deu na tua vida desde que você nasceu. Às vezes isso não está liberado no teu entendimento. A todas as formas como Ele encaminha a tua vida, às vezes você não percebe isso. Mas existe um auxiliador, que é o Espírito Santo, que Ele te ajuda. Por que você, crente, não acredita no ministério do Espírito Santo? Por quê? Se Ele que te auxilia a conhecer verdadeiramente o Pai. Mas você passa o dia, você acorda e você ignora a presença do Espírito Santo. Passa o dia, você enfrenta dificuldades e você não consulta o Espírito Santo. Chega à noite, você às vezes está moído, mas você não se derrama no Espírito Santo. Por quê? É Ele quem fará o Senhor conhecido para você. É Ele que desvenda as camadas mais profundas da tua mente. Sabe, porque a nossa mente, nós somos feitos para receber o amor de Deus. E ter esse canal profundo de saber: eu sou amado, eu vou fluir em amor. Mas sabe o que Satanás faz na nossa vida? É criar episódios de dor. Episódios traumáticos. Ele vai usar da bobeira dos seus pais, porque eles são proteção. E se tem um pai ou uma mãe não alinhado, ele vai saber e ele vai tentar atingir uma criança. Ele vai usar situações. Ele vai lançar enganos. E a dor faz o que? Você se proteger. Sabe, o nosso organismo é feito para realmente... Cara, se está queimando, o negócio aqui está queimando, eu tiro a mão. É bom a gente ter esse instinto de defesa, de realmente não se lançar ao perigo. Mas a dor, ela cria isso de uma forma que te trava. Porque para você não sofrer mais aquela dor, você vai criando camadas, proteção. E sabe, para você ter acesso ao amor de Deus não é através de mecanismos, através de rituais, através de rezas, não sei o que você pode entender.
através de uma religião, é através de Jesus. E para isso você precisa abrir todo o teu coração. Como eu falei, às vezes você sabe quem é JC. Você sabe quem é. Mas você não compreende o amor dele. Então abre o teu coração. Peça para o Espírito Santo, eu quero de uma forma definitiva entender aquele que me dá valor. E eu também quero entender o meu valor. Para começar, a respeito do teu valor, lá em Gênesis fala a forma como o homem foi criado. Deus criou todas as coisas e Ele formou o homem de forma especial. Nós somos a coroa da criação. Se há coisas tão belas na natureza, animais tão belos, paisagens tão belas, mas nada disso compara a beleza que está em você. Que você é o ápice de tudo isso. Só que a gente não compreende. Porque a gente olha para espelhos e vê deformidades. Mas quando a gente se lança a Jesus, a gente tem o entendimento de qual é o nosso valor. Não é sobre o que a gente faz ou pode fazer, mas é aquilo que Ele fez. Ele escorreu o sangue dele. Aquele que era santo. O melhor dele, a vida, porque no sangue há vida. Ele deu a você porque é inestimável o teu valor. A Bíblia fala que Deus deu o seu único filho para que o mundo não pereça. A entrega de Deus por você. Você está entendendo qual é o teu valor? Sabe, às vezes um filho, ele acha que o valor dele é R$700. Como assim, Cássia? Sabe a pensão que ele recebe do pai? Tem tanto filho que acha que o valor dele é o valor da pensão. Tanta mulher que ela acha que o valor dela é o investimento que o marido faz em roupa para ela. E você vê vários rótulos, você vê vários produtos, e você acha, não, meu valor é um iPhone de última geração, meu valor é uma roupa descolada, meu valor é um carro do ano, não sei. O que pessoas aqui dentro acham que é o valor dela, limitados. Sabe, e há muito erro, realmente nós vivemos numa sociedade doente. Há filhos que não reconhecem o valor dos pais, há pais que não reconhecem o valor dos filhos. Mas sabe, se alguém te despreza, se alguém não te deu valor, se seu pai não te deu valor, há quantos filhos que nem a pensão tiveram? Há quantos filhos que nem isso receberam? Há filhos que nem o direito de ter um nome na certidão tiveram. Mas essas pessoas têm que saber que o valor delas está em Deus. E se alguém fez isso com elas, é porque eles não entenderam que eles também tinham valor a Deus. E novamente, se eles não sabem o valor que eles têm, o valor que Deus deu a eles, o valor que aquele que os criou tem, ele não vai conseguir valorizar pessoas. Então, se você tem alguma mágoa a respeito disso, falta de perdão a respeito disso, que você seja curado hoje e entenda que o teu valor não é o valor de uma dívida que alguém não pagou para você. Que você, como filho de Deus, filha de Deus, você tem acesso a tudo. A todo o amor dele, que é inestimável. Ele é o papai que, se você orar e crer com fé de criança, ele vai te surpreender. Às vezes nos falta muito disso. A confiar no Pai. Como eu falei, o valor não está nos presentes caros. Às vezes você tem mágoas profundas da presença, da falta da presença.
Saiba que a presença na vida de alguém é importante. A presença como um familiar, como amigo. De você se importar, considerar, isso é importante. Há pessoas que têm uma lista particular dos devedores. Fulano me deve, fulano me deveu isso, fulano me deveu isso. Sabe o que é para fazer hoje com essa lista? Joga fora. Porque as pessoas, muitas vezes, elas não vão compensar o que elas te devem. E não acha que o teu valor está nessa lista de devedores. Joga fora essa listinha. E vá como aquela mulher tocar em Jesus, reconhecendo quem Ele é. E reconhecendo que Ele te dá valor. E Jesus, quando Ele perguntou, quem me tocou? Eu sei que aconteceu alguma coisa aqui, quem foi? Quero saber. E era uma multidão. E eu quero falar também para você que Deus, Ele te destaca no meio da multidão. Você não é para viver como se você fosse só mais um na multidão. Não, Deus te fez especial e único. Não importa onde você esteja. Ele está com você, Ele sabe quem é você. E Ele quis saber. Ele quis ver o rosto. Ele quis liberar. Porque não era só uma cura física que aquela mulher precisava. Naquele momento ela conseguiu, mas o processo da cura dela não tinha terminado. Porque, como eu falei, aquela mulher não era uma cura, uma enfermidade física apenas. Era também uma enfermidade emocional. De ser rejeitada há tantos anos. Tanto tempo. E Jesus falou, eu preciso saber quem recebeu essa cura, porque ainda falta. Ainda mais, o processo ainda falta concluir o processo de cura na vida dela. E aquela mulher, a palavra fala também, que ela contou toda a verdade. Mesmo com medo de ser retalhada, de ser novamente desprezada. Mesmo com medo, ela enfrentou o medo. A Bíblia fala também que ela tremia. Mas ela falou, fui eu, minha história é assim, eu fiz assim. Sabe, há uma liberação de cura também na exposição. Quando você libera a verdade. Quando você joga fora as máscaras, sabe? Para que se proteger? Se expõe. O Senhor nos dá a oportunidade de expor a Ele a todo tempo. Ele nos dá a oportunidade de levantar pessoas na nossa vida para nos ajudar. Porque não é a pessoa que cura a pessoa, é Jesus. Mas Ele nos convida à exposição, abra o teu coração. Há um processo de, às vezes, humilhação. De você expor o teu coração. Falar os seus pecados, falar os teus erros. Falar os teus sentimentos. Né? Quem confessa sentimento não vai precisar confessar atitude, fica a dica. Se tem algum sentimento, melhor confessar o ressentimento, a amargura, do que confessar a violência, uma atitude de violência. É melhor, confessar uma inveja do que você praticar uma atitude de rebeldia. Então, quem confessa sentimento não vai precisar confessar atitude. E o processo de cura dela estava se operando, porque ela foi agora na exposição. Ela sabia quem era Jesus e quis estar ali diante dele. Ela entendeu que ele era santo, que ele caminhava de forma diferente nessa terra. E ela foi e tocou a orla do talite dele. Mas o processo de cura continuou. Na forma como ela expôs a ele. Quem ela era, o que ela estava fazendo, o que ela precisava, o que tinha acontecido. E Jesus, ele fala, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal.
Então, além da cura física, ele liberou a cura emocional quando ele olhou dentro do olho dela e falou: foi você, com o coração receptivo, alguém que não o rejeitou, alguém que olhou para o rosto dela e quis ouvir a história dela. Ali uma cura emocional estava sendo liberada. Mas ela saiu dali também com uma cura espiritual, porque ele falou: a tua fé te salvou. Tua vida vai sair daqui diferente. Você está salva. Então aquela mulher recebeu a cura nesses 3 níveis. E é a cura que também nós precisamos nessa noite. Sabe, você ter a consciência que o teu nome está escrito no livro da vida, de que eu vou morar com Jesus, de que eu sirvo a Jesus. Mas há um grande perigo de você não tratar as tuas feridas. É porque o tempo vai passando e o amor vai esfriar. Porque, como eu falei, onde há ferida, a proteção, a casca, a barreira, para você não sentir a dor, e isso vai impedindo o teu relacionamento com Jesus. E você vai esfriando na tua fé. Você não vai conseguir receber aquele amor. Se você não expor a ferida, não buscar, Senhor, todas essas amarraduras na minha alma, esses comportamentos limitadores. Sabe quantas pessoas, e você pode até conhecer, que tem comportamentos limitadores, isso é uma denúncia, é um sintoma. Cássia, como assim um comportamento limitador? Tem gente que diante de situações, ela se comporta de uma forma que não é normal. Às vezes muito medrosas, muito desconfiadas, às vezes muito críticas, às vezes muito fechadas, às vezes até indiferentes. Às vezes elas não conseguem fluir com Deus. É um sintoma de desânimo às vezes, são sintomas, são comportamentos que denunciam que algo está errado aqui. E se você não tratar, não colocar diante da luz isso, e você vai bloqueando o teu relacionamento com Deus, isso pode trazer apostasia. Isso pode esfriar a tua fé. E como eu falei, você pode até conhecer o nome dele, mas não vai saber, não vai experimentar na plenitude do amor dele. E algo também que nos chama a atenção é o fato dela ser chamada de filha. Sabe, o louvor pode se posicionar, o que eu tinha para falar. Mas eu creio que o Espírito Santo vai conduzir esse momento da ministração. De você entender que você veio nessa noite porque você sabe quem é Ele. Mas você vai sair desse lugar experimentando e sabendo quão grande é o amor dele pela tua vida. Porque o amor cura. O amor. Sabe, vivemos uma sociedade que despreza as pessoas, que rejeita as pessoas, que elegem as pessoas que devem ser amadas. Mas eu quero te convidar a sair desse lugar. A primeiro reconhecer o valor de Deus, o valor daquele que te criou, de amá-lo com todas as forças. Não importa a renúncia que você precisar fazer. De que forma você tem amado a Deus na intensidade do teu ser? De que forma? Sabe, todos os dias em que eu tenho que fazer algo para o Senhor. E isso me tira o tempo, às vezes de estar com a família, de fazer um lazer, de investir em algo que eu possa ganhar dinheiro, enfim, 1 milhão de coisas, mas eu falo: Senhor, o meu tempo é teu, Senhor. Sabe, eu ando com o relógio parado e eu falo: não, Senhor, porque o Senhor, meu tempo é teu.
Sabe quantos relógios eu já tentei consertar e nunca, né, virava poucas semanas. Eu falei, Senhor, eu não vou consertar mais relógio, não. E um dia eu fui levada a fazer esse ato profético. Eu falei, não, Senhor, o teu relógio está parado, porque, olha, o meu tempo é o do Senhor. Porque minha vida flui quando eu sei que o meu tempo é do Senhor. Quando eu não me preocupo quantas horas eu vou perder na tua presença. Sabe, a gente orou no começo e eu pedi, falei assim, vamos entregar o tempo a Deus nesse momento. Porque realmente ardia no meu coração isso. Sabe, porque a gente considera o tempo e a gente não despende isso ao Senhor. Sabe, para algo que te interessa, para o filme que tem horário marcado, você chega antes, você não se atrasa. Mas para o culto, onde o Senhor tem preparado algo para você, você se atrasa. Para o entretenimento, você gasta horas. Mas para se derramar aos pés do Senhor, porque é a coisa mais gostosa que tem. Mais prazerosa, e eu tenho certeza que não é algo que vai sair, você vai sair vazio depois. Mas para isso você não gasta. Para o culto você sai mais cedo, porque já está enfadonho, já está cansativo, eu já sei essa palavra, já conheço essa música. Mas para o filme você fica até o crédito final. Deixa eu ver qual que é a cena que vai vir. Eles sempre fazem uma gracinha depois do final do filme. A gente tem pressa. E o Senhor hoje está pedindo uma forma de amor a você, investir o tempo teu a Ele. Investir o teu sentimento. Fazer as coisas por amor e não por pessoas, mas por amor a Jesus. Primeiro entenda e dê valor àquele que te criou. E em segundo lugar, sabe o teu valor. Pode ficar em pé se você quiser, fica à vontade, enfim. Mas você tem valor. Que não é o pai ou a mãe que define. Às vezes os teus pais te consideraram como valioso. Sabe aquele pai que busca na escola? Aquele pai que fala parabéns, filho. Às vezes tem pais que dão valor aos filhos, mas às vezes tem pais que não dão. Sabe, às vezes tem pais que não dão importância se você comeu ou não. Se você tem uma condição de um lugar ou não. Às vezes tem pais que não dão valor aos filhos. Mas eu queria te falar que o teu valor não é apenas o que teu pai e tua mãe te deram, que te consideraram. Sabe, às vezes você cresceu, na tua adolescência você entendeu que ter valor era ter coisas, era usar uma roupa legal, era ter uma boa aparência. E às vezes também você sofreu porque você não tinha isso para oferecer. Sabe, o teu valor não está na tua aparência. Amém. O Senhor não te fez uma pessoa deformada. Ele te fez uma pessoa completa, porque nessa noite você está recebendo a parte que te faltava, que era a presença do Espírito Santo enchendo todo o teu ser. Sabe o vazio que te fazia às vezes comer desesperadamente? O vazio que fazia você se automutilar, não sei. Que esse vazio seja preenchido pelo Espírito Santo em nome de Jesus. E às vezes você está numa fase na tua vida
que você vê que o teu valor é realmente a condição financeira, que você tem entendido que o dinheiro move todas as coisas, mas o teu valor não está na tua conta bancária, o teu valor não está nas tuas posses, não está no reconhecimento. Às vezes você é machucado por dentro, porque você trabalha e ninguém reconhece, porque não tem um prêmio, porque não tem um título, mas o teu valor não está na tua conta bancária, não está no canudo da faculdade, não está na profissão que você exerce. Não, teu valor está em Deus, que Ele vai tocando agora o íntimo do teu ser, naquilo que precisa ser desconstituído, desconstruído. E que você entenda também o valor das pessoas. O Senhor nessa noite também quer te curar nos relacionamentos. Porque sem isso sua cura não será completa. Aquela mulher teve a cura completa porque o Senhor também conheceu o coração dela. Porque ela às vezes tão rejeitada, tão oprimida, tão zombada, não havia falta de perdão no coração dela. Ele não falou: filho, os teus pecados estão perdoados. Ele falou: filha, a tua fé te salvou. Porque já havia um livre acesso, um coração aberto, um coração contrito, um coração que não guardava rancor de ninguém. Então vá lançando para o Senhor toda a mágoa, todo ressentimento, toda dificuldade de se relacionar com pessoas. Porque você vai ter cura completa quando você aprender a amar o próximo, a olhar com os olhos de Deus e não os seus padrões, a entender o quanto a tua palavra machuca, o quanto o teu julgamento machuca, o quanto a tua crítica machuca, o quanto a tua rejeição machuca, o quanto você ser seletivo nas suas amizades, você ser seletivo no ambiente de igreja, no ambiente de faculdade. Como cristão nós temos que fluir em amor, e isso é difícil, eu sei, mas o Senhor quer tirar as amarraduras na alma que nos fazem não liberar esse amor.